Lucas capítulo 23. Se quiser desligar aí, fica à vontade, tá, Marcelo? Pode desligar. Lucas capítulo 23, a partir do verso 33. Vamos ler juntos esse texto? Presta bastante atenção e mantenha sua Bíblia aberta, ok? Fala sobre a crucificação. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali, olhando. As autoridades o ridicularizavam, dizendo, preste atenção, salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam e, aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam-se o seguinte: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Versículo de número 41. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje ainda estará comigo no paraíso. Amém? Meus irmãos, semana passada, a cantora evangélica Fabiana Anastácio morreu vítima de Covid-19. É uma cantora bem morena, forte. Inclusive ela esteve aqui em Catalão. Esse ano que ela veio? Esse ano esteve aqui em Catalão. Muitas pessoas acompanhavam ela pelas redes sociais, né? Eu gostaria de começar a minha fala lendo para vocês alguns comentários postos no perfil dessa cantora depois da sua partida, ok? O primeiro comentário: pois é, né? Morreu porque não orou o suficiente. Segundo comentário: cadê o Jesus dessa gente? Terceiro comentário: mas crente não é tudo blindado? Quarto comentário: não é só orar e comer feijão mágico que passa? E aí, se eu for ficar falando para os irmãos de todos os comentários que estavam nessa postagem, eu vou gastar todo o tempo que teria para expor a palavra aqui, né? O fato é que isso gerou um desgaste, um desconforto, especialmente numa semana em que tem sido discutido muito acerca do preconceito, de modo geral, né? Especialmente o preconceito com o afrodescendente, e porque essas mesmas pessoas que se manifestavam contra qualquer situação preconceituosa com negros eram as pessoas que estavam lançando essas questões
no comentário dessa cantora que era negra. E aí as pessoas estavam falando sobre 2 pesos e 2 medidas, enfim. Mas o fato é que essas e tantas outras frases carregadas de preconceito, e aí não carregadas de preconceito contra o afrodescendente, mas contra o cristão propriamente dito, porque há um preconceito na nossa sociedade também contra o cristão, né? Contra o cristão católico e também contra o cristão evangélico, e na universidade a gente lida muito com isso. Essa é uma realidade vista nos argumentos que nós acabamos de ler aqui, comentado no perfil dessa cantora. Por pessoas, como diz o pastor Renato Vargas, né, que são capazes de, mesmo em meio à dor de alguém que perdeu um familiar, porque essa cantora, Fabiana, ela não está sentindo nada com todos esses comentários, porque enquanto serva do Senhor, está na eternidade, mas a família dela está aí, né? E a família dela sofre. Mas essas pessoas não estão nem aí para essas pessoas que perderam os seus familiares e fazem então deboches contra a fé daqueles que pensam ou creem de forma diferente, né? Então é uma situação muito ruim o que a gente viu durante essa semana no que diz respeito a essas situações. Mas, para além de pensar nessas questões do preconceito propriamente dito, além dos deboches, essas frases nos revelam, acima de tudo, como o conceito de evangelho está deturpado na mente de muitas pessoas em nossos dias. E aqui eu não quero mais falar sobre a morte da cantora, mas as falas dessas pessoas que questionam a morte dela, né, por essa enfermidade, uma vez sendo ela uma cristã, mostram para nós como há um conceito errado de evangelho nos nossos dias. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade desses comentários que foram infelizes, né, que representam o entendimento de muitas pessoas que têm uma ideia errada do evangelho, e analisá-los à luz do texto que nós acabamos de ler, que tem argumentos bem parecidos. Porque se você olhar o versículo 35, 37, 39, você vai ver que tem coisas parecidas na fala das pessoas que estavam no caminho de Jesus, no momento da crucificação, e das pessoas que comentaram no post dessa cantora que acabou partindo. Então olha o que diz o versículo 35. O povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se tu é o Cristo, o Filho de Deus. Se o Senhor teve poder para mover sobre a vida dos outros, e se o Senhor diz que é, e se o Senhor é aquele que diz que é, salve a si mesmo. Alguma coisa relacionada com as questões que foram feitas no post dessa irmã. Versículo 37. Diziam: se tu és o rei dos judeus, como o Senhor dizia, salva a ti mesmo. Versículo 39. Um dos criminosos crucificado blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo, salva a ti mesmo. Nos 3 argumentos, as pessoas estão falando: se tu é aquele que você diz que é, se salve, se safe, você não pode sofrer dano algum. No argumento desses homens que estão próximos ao Calvário, eles estão dizendo, e o que está na mente deles, é que Jesus, enquanto Filho de Deus, não poderia sofrer dano algum, quanto mais morrer, e morrer da forma que morreu. Isso é o que está na cabeça desses homens. Isso é o que está na cabeça de muita gente dos dias de hoje também. Então, a partir de tudo isso, eu gostaria de pensar um pouco mais com vocês sobre o Evangelho
de Jesus e sobre aquilo que o Evangelho de Jesus prega e ensina de fato e de verdade. E para a gente começar a falar sobre o Evangelho de Jesus, nós temos que falar primeiro sobre o que não é o Evangelho de Jesus, que é aquilo que grande parte das pessoas no contexto de Jesus e nos nossos dias compreendem e tentam disseminar e espalhar, ok? Bom, o que não é o Evangelho de Jesus, pastor? Segundo o texto que lemos, o convite ao pare de sofrer ou a imunidade ao sofrimento. Se alguém diz pregar o Evangelho de Jesus e oferece dentro do contexto do Evangelho esse negócio de parar de sofrer ou de que o mal não te atingirá de modo algum, fuja disso, porque isso é qualquer coisa menos o Evangelho de Jesus. Pastor, mas lá no Salmo 91 diz que mal nenhum chegará na minha tenda. O texto está num contexto, mas quando a gente lê a Bíblia, especialmente na dinâmica dos evangelhos, nós vamos ver que grandes homens de Deus sofreram sim. E o homem, por assim dizer, mais glorioso que existiu, porque Jesus foi 100% homem, sofreu de um modo tão intenso como nenhum outro homem. Então o Evangelho de Jesus não tem nada a ver com esse convite ao pare de sofrer, com essa proposta de imunidade ao sofrimento, de que o sofrimento não vai te alcançar, porque Jesus é o nosso modelo de vida, irmãos. E o nosso modelo de vida no versículo 33 foi o quê? Crucificado. A partir do verso 33, nós temos a narrativa de um Jesus crucificado. Jesus fala, me siga, sejam meus imitadores. E aí a gente vai olhar para a trajetória de Jesus a partir do versículo 33 do capítulo 23, e a gente vê Jesus sendo crucificado. A gente vê Jesus morrendo, a gente vê Jesus sofrendo, a gente vê Jesus sendo humilhado. Então qualquer outra proposta que diga para você que isso é algo que não irá acontecer na sua vida, é qualquer outra coisa menos o Evangelho de Jesus. E eu não estou dizendo aqui que isso necessariamente irá acontecer, não é isso. Mas há uma possibilidade de, enquanto estivermos aqui nesse tempo, passarmos por situações difíceis. E o próprio Jesus disse, que é necessário que passemos por várias tribulações, ok? Então, o que não é o Evangelho de Jesus? Esse convite ao pare de sofrer ou à imunidade do sofrimento. Mas não só isso. Não é Evangelho de Jesus essa proposta de uma vida de respeito e de honra por parte da sociedade, O cristão tem que ser respeitado. Nós somos filhos do rei, nós somos cabeça, nós não somos cauda. Quando a pessoa diz que você é cabeça e não é cauda, ela está discutindo no âmbito do respeito, das relações, da hierarquia. E tem gente que encarna isso de modo tão profundo, Traz isso para a comunidade e diz, você me respeita porque eu sou uma autoridade de Deus. Quem é o nosso modelo, irmãos? Jesus. E o nosso modelo de vida foi ridicularizado pelas autoridades. As pessoas falam, os governos humilham os cristãos, as pessoas humilham os cristãos. Olha o que diz o versículo 35 da sua Bíblia. O povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam. Certo? Só as autoridades? Versículo 36. Os soldados também faziam o que, irmãos? Zombavam e escarneciam do nosso Salvador. Entende? E aí, vem alguém com uma proposta que diz que você é filho do rei, de que você sentará nas primeiras cadeiras, de que você será honrado, de que as pessoas irão respeitar você. Isso é uma proposta de qualquer outro evangelho, menos a do Evangelho de Jesus. É uma realidade que Deus pode te honrar, te colocar numa posição de destaque. Mas isso não é regra, irmãos.
como também não é regra o sofrimento, como também não é regra o escárnio, mas é uma possibilidade enquanto estivermos nessa terra. Que não é evangelho de Jesus, esse convite ao Pai de sofrer ou a imunidade do sofrimento, essa proposta de uma vida de respeito, de honra por parte da sociedade. O que não é evangelho de Jesus, a certeza de que você será salvo ou livre de algum mal temporal. Fica tranquilo, irmãos, você não vai morrer, Deus vai te livrar, você vai sair dessa, é certeza absoluta. Afinal de contas, tu é servo de Deus, né? Quantas pessoas já ouviram essa verdade? E não é isso que eles estão dizendo para Jesus? Tu é filho de Deus, tu é o que diz que é, o seu enviado, salve-se. Tu é filho de Deus, você não diz que crê em Deus, você não diz que Deus é o Senhor, que Deus salva, cura e liberta, que faz tudo, e aí? É isso que estavam falando dessa irmã. Mas sobre o nosso modelo de vida, quem é? Jesus é o nosso modelo, irmãos. Entende? E aonde Jesus está? Em cima do madeiro, crucificado. Ele ressuscitou, ele está vivo, mas ele morreu, irmãos. Ele morreu do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico. O que Isaías profetizou acontece em Lucas 23. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos trouxe paz estava sobre os ombros dele. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados, irmãos. Versículo 39, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não é o Cristo, salva-te a ti mesmo. Jesus não deu moral para a proposta daquele homem. Jesus não se salvou. Jesus não desceu da cruz. Jesus não se livrou daquela situação toda. Jesus perdeu a sua vida, irmãos, para ganhar muitas outras, mas ele perdeu. Isso diz para nós que eu e você, enquanto servos do Senhor, enquanto seguidores de Jesus, estamos sujeitos à mesma situação. O que o Evangelho de Jesus me ensina é isso. O convite ao Pai de sofrer, a promessa de uma vida de honra e respeito, a promessa de uma vida com livramento em tudo, está muito mais para o Evangelho dos homens do que para o Evangelho de Deus. Porque no Evangelho de Deus, Deus é o centro, Ele é o glorificado. E no Evangelho dos homens, o homem é o centro. É por isso que o homem não vai sofrer, é por isso que o homem não vai morrer, é por isso que o homem não vai ser envergonhado, é por isso que o homem tem que ser respeitado. Porque no Evangelho de Jesus, quem é respeitado é o Senhor. No Evangelho de Jesus, o homem tem que morrer para viver de novo. Entende? Comentários como esse são de pessoas que têm o entendimento de que o Evangelho dos homens é o Evangelho de Deus. Mas o Evangelho que eu e você cremos não é o Evangelho do homem. É o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Amém? A promessa de uma vida de honra e respeito, a promessa de uma vida com livramento em tudo, está muito mais para o Evangelho dos homens do que para o Evangelho de Jesus. O Evangelho dos homens é que oferece sombra e água fresca. O Evangelho dos homens é que oferece imunidade aos problemas, ser cabeça e não cauda. O Evangelho dos homens é que ensina que crente não fica doente, que crente não pega Covid, que crente não tem problema conjugal, que crente não tem problema financeiro. E se você tiver qualquer dessas coisas, é só você dizer: está amarrado, e fica tudo resolvido. Utopia, mentira do Satanás, isso, irmãos. Quantas vezes que você disse está amarrado e nada adiantou? Fui lá no Antônio lá e falei: agora vai, tu crê, Geis? Crê, Geis? A Geis falou: crê. O que aconteceu, Geis? Pastor, estava sem fé naquele dia, né? Só pode, né? Nós continuamos crendo, Deus vai mover em nome de Jesus, né? Deus vai dar um
negócio aí vai acontecer. Entende? Nós cremos nisso aí. Mas a gente tem que estar pronto também para o que Deus quer fazer na nossa vida. Se não aconteceu, é porque ainda não foi feito, é porque talvez não é a vontade de Deus que aconteça no momento. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas o fato é isso, irmãos. Não é porque somos crentes que seremos blindados. O sol nasce para justos e para injustos. O mundo jaz no maligno. Essa terra é perdida. Esse mundo é do maligno, irmãos. Está escrito. Jesus veio aqui, pregou o seu evangelho, totalmente desvinculado da sua humanidade, ou de querer possuir, ou de querer ter. Ele veio simplesmente cumprir a sua missão, e está vivo e viverá eternamente. Assim como todos aqueles que creem no evangelho dele, meu irmão. Essa proposta do evangelho dos homens é até bonita. Quem não quer ouvir isso? Se você entregar a sua vida de Jesus, as coisas vão melhorar, você não vai mais sofrer, tudo vai dar certo, você vai ficar rico. Isso é bom, é lindo, mas não nos prepara para o dia mau. E, consequentemente, não se sustenta quando o dia mau vir sobre nossas vidas. Aí as pessoas vão falar: ai meu Deus, Deus falou que ia cuidar, Deus falou que ia agir, Deus prometeu, Deus é mentiroso, Deus não fez. Deus continua sendo Senhor e Rei justo. Não é não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O problema é que a gente aceitou, encarnou a proposta do evangelho dos homens, pregado para homens, para manipular homens. E quando a gente aceita isso, eu repito, nós não estamos preparados para o dia mau. E aí, quando ele vem sobre as nossas vidas, dá ruim. Efésios capítulo 6, versículo 13. O Wesley falou semana passada na escola dominical aqui sobre esse texto. Por isso, tomai toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para que possais resistir no dia mau. E depois de ter acontecido tudo, você vai continuar firme. Quem crê no evangelho dos homens titubia, balança, fica: estou triste com Deus, estou fraco, não quero mais saber de Jesus. Por quê? Porque Jesus não está fazendo nada. Agora, quem crê no evangelho de Jesus, irmão, se apega ao Senhor, mesmo quando passa por vales de sombra de morte. Pessoas fazem comentários como o do relatado no início da nossa fala, ou até mesmo como aqui no texto lido, porque o único evangelho que conhece é o dos homens e não de Jesus. E você, meu irmão? Que evangelho você conhece? Em que você tem crido? Em o que você tem crido? Em o que você tem crido? Isso tudo que nós falamos não é evangelho de Jesus. Mas o que de fato é evangelho de Jesus? Lucas capítulo 22, versículo 15. Vira a sua Bíblia aí, uma página. A última Páscoa de Jesus, a última ceia, né? Achou? Acompanhe comigo. Versículo 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Versículo 15. Tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice, dado graça, disse: tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graça, partiu e entregou a eles, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado a favor de vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma,
Depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós, ou em favor de muitos. Versículo 15, de novo: tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Ele está falando do que, pastor? Ele está falando daquilo que inicia no versículo 33 do capítulo 23, da sua crucificação. Na verdade, ele está falando de todo o processo, que antes do versículo 33 do capítulo 23, ele teve que passar por várias situações extremamente complicadas. Mas o fato é que a cruz é o centro da mensagem do Evangelho. A mensagem principal do Evangelho é o sofrimento de Jesus que nos salva, irmãos. Você sabe por que o judeu rejeitou a Jesus? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porque os judeus rejeitaram a Jesus? Porque eles não estavam esperando o Messias sofredor. Porque eles estavam esperando um rei que viria para reinar sobre a terra, sobre Israel, sobre Roma e sobre o mundo. E aí vem aquele rei simples, servos, lá da periferia de Israel, Nazaré, e morre do jeito que morreu. Os romanos colocaram de propósito o rei dos judeus, mas os judeus não aceitaram aquilo. Mas ele veio com essa proposta de entregar sua vida por amor a muitos. Qual é o centro do Evangelho em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E a palavra deu ali está vinculada à morte, a sacrifício. Então Jesus, ele veio para isso. A mensagem central do Evangelho é a cruz. Aí você fala: pastor, mas isso é para Jesus. Que é a proposta de Jesus para quem quer seguir a Ele, irmãos? Quem sabe? Negue a si mesmo, toma a sua, ou a gente rasga esse negócio, ou a gente vive esse negócio. Então, o Evangelho de Jesus está vinculado com cruz, e cruz tem a ver com sofrimento, tem a ver com situações complicadas. Mas não só isso. O Evangelho de Jesus tem a ver com intercessão. Mateus capítulo 5, versículo 44, Sermão da Montanha, Jesus fala o seguinte: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqueles que acreditam na proposta do Evangelho de Jesus oram por seus amados, mas oram também por aqueles que maltratam e o perseguem. E aí, orar por quem nos maltrata, né? É interessante a gente pensar sobre isso, porque o versículo 34 do capítulo 23 que a gente está lendo, perto da sua hora, Jesus olha para tudo aquilo que os homens estão fazendo e intercede por eles. Versículo 34, Jesus, porém, diz ao Pai. Jesus diz ao Pai. O que ele está fazendo? Orando. O que ele está fazendo? Conversando com Deus. A respeito de quem? Daqueles que estavam o maltratando. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. A proposta do Evangelho de Jesus é de intercessão, inclusive por aqueles que não acreditam naquilo que cremos, inclusive naqueles que nos perseguem, nos maltratam. É orar, é interceder, mas não só isso. A proposta também envolve perdão. Perdoe-os, Senhor. Deixe de lado a dívida deles. Absolva, Senhor. Promova anistia. Seja gracioso. Porque a proposta do Evangelho de Jesus é de graça, irmãos. E aí, nesse mesmo post que eu estava lendo essa semana, os crentes foram em defesa da irmã que partiu para o Senhor. E a defesa dos crentes me escandalizou mais do que o argumento dos ímpios. Vai queimar no fogo dos infernos, né? Deus vai te pegar,
Deus vai colocar esse negócio em você também. Eu falei, Jesus de Nazaré. Que bala de gato doido, né? E aí eu olho para esse texto, as pessoas zombavam de Jesus, as pessoas humilhavam a Jesus, ele tinha sede e deram vinagre para ele, colocaram uma palavra em cima da cruz, zombando, escarneceram dele, e a palavra dele é dirigida ao Senhor acerca dos que o maltratam, dizendo, Pai, perdoe-os. Por quê, irmãos? Porque essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Trazer perdão para o homem vil, pecador. Trazer perdão para o homem mau. Gerar vida através do perdão. É isso que está aqui. Jesus é o nosso modelo. Nós temos que encarnar isso. Porque esse perdão divino, proposto por Jesus quando ora ao Pai, gera redenção. E redenção no cristianismo é a crença na libertação do homem por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E o que Jesus está fazendo aqui é justamente isso. No texto de Lucas 22 que nós lemos, ele diz que o meu sangue será derramado em favor de muitos, para o perdão de pecado de muitos, ou para que muitos sejam também redimidos. O que interessante. Jesus não está preocupado com a estrutura, com a terra aqui, não. Jesus está preocupado com a eternidade. A única coisa que pode dar condição do ser humano entrar na eternidade é o perdão. Você não vai entrar na eternidade se você é uma pessoa melhor, não. Você não vai entrar na eternidade porque você não bebe, porque você não fuma, porque você não usa droga, porque você não rouba. Você pode ser o melhor dos homens do ponto de vista humano, irmãos. Mas a única coisa que lhe dá condição de entrar na eternidade é o perdão de Deus sobre a sua vida. Entende? E é disso que nós precisamos, é por isso que Jesus ora para isso. Que esses homens seriam redimidos a partir do perdão de Cristo para eles. E aí no versículo 43 do capítulo 23 que a gente está lendo, né? Depois de Jesus já ter se colocado na cruz, depois de um dos homens ter blasfemado dele, né? Outro homem na cruz faz uma questão interessante para Jesus. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele o seguinte: em verdade te digo que hoje ainda estará comigo no paraíso. Versículo 39, o primeiro ladrão diz: salva a ti mesmo se é o Cristo e a nós. Quem está dizendo? Salva para a eternidade? Não, livra a gente daqui, desce da cruz e tira a gente, cura as nossas feridas e as suas, né? Nos tire dessa situação de opróbrio, vamos reinar, vamos dominar o mundo. E Jesus se cala. Aí vem o outro no versículo 43, quando entrares, no versículo 42, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus então fala algo para aquele moço, né? Hoje ainda estará no paraíso. E o paraíso não é uma vida boa aqui nessa terra. O paraíso não é saúde aqui nessa terra. O paraíso não é conquista, não é o ápice aqui nessa terra. O paraíso não é o romper, né, aqui nessa terra. O paraíso não é você vai dominar aqui nessa terra. O paraíso não é você vai ter tudo de bom aqui nessa terra, não. O termo usado pelo evangelista Lucas aqui, do grego paradeisos, segundo os judeus tardios ou messiânicos, tem a ver com o lugar de habitação das almas dos piedosos até a ressurreição. É um lugar intermediário. Entende? Jesus, ele pede para entrar no reino, mas Jesus fala, no reino é provável que ainda não, mas hoje você estará comigo no paraíso. Nesse lugar onde os salvos descansam até que ele venha para julgar as nações e a terra de modo geral. É para esse lugar
que Jesus se propõe levar esse homem que tem um entendimento totalmente diferente de todos os que estão naquele ambiente de evangelho. Enquanto os que estão ali estão pensando numa proposta de evangelho que mude a condição contemporânea, temporal, estrutural deles, aquele outro moço está pensando numa condição eterna. Ele sabia que Jesus não ia descer, mas que Jesus iria para um lugar muito mais tremendo do que a terra. E ele quer ir para lá. Jesus fala, ainda não é o tempo, mas para o paraíso, para esse lugar onde os piedosos vão descansar até que venha a ressurreição, eu vou levar esse homem. Entende-se ainda por paraíso, de acordo com os pais da igreja, o lugar no qual os primeiros pais, os primeiros homens habitavam antes da queda. E eles dizem que esse lugar ainda existe. Não é sobre a terra, não está no céu, mas está acima, além do mundo, num lugar transcendente. Nós não compreendemos onde é. E a gente, quando estuda um pouquinho sobre o Éden, eu particularmente acredito que o paraíso, ou a eternidade vai ser num lugar semelhante ao Éden. O homem não tem acesso lá em hipótese alguma, apenas os salvos em Cristo Jesus. Mas isso são coisas para a gente discutir na escola dominical ou no nosso curso de teologia aqui. O que é importante aqui, irmãos, é que o livramento que o Evangelho oferece é transcendente e não apenas imanente ou físico, como as pessoas esperam. O livramento que o Evangelho oferece não está vinculado com isso aqui, com a estrutura. Se alguém falar assim que Deus vai livrar mesmo. Já viu alguém falando da morte de alguém que foi livramento? Quem já ouviu isso? Você vai no velório, e o pessoal fala assim, não, isso aí foi livramento de Deus. Aí você fala, como? O cara morreu? Como é que foi livramento de Deus esse negócio? Aí a pessoa fala, Deus sabe, Deus sabe. Aí depois as coisas vão acontecendo, e você olha, fala de um salvo, Fala, rapaz, foi livramento mesmo, porque se esse irmão, se essa irmã tivesse de ver essa situação, tivesse de passar por isso, ela ia sentir muita dor e ela iria sofrer muito. Então são coisas que nós não mensuramos, mas o fato é que a proposta do Evangelho, o que é bom no Evangelho, é aquilo que é eterno, é aquilo que transcende esse espaço aqui, é aquilo que não tem nada a ver com a estrutura humana. Mas o problema é que ninguém quer isso, irmãos. A gente não quer isso. Quer saber daquilo que... É igual alguém chegar para você e falar assim, eu vou te dar R$1 milhão, mas só pode usar daqui a 20 anos. Mas eu posso te dar R$100 agora. E aí, o que você ia escolher? O que o pessoal fala? Mais vale 100 na mão do que 1 milhão voando. Vou saber se eu vou estar 20 anos vivo, sei lá, Então a proposta do Evangelho são esses 20 milhões daqui a 20, 30, 40 anos. A proposta do Evangelho é de uma condição que você não vai desfrutar aqui nessa terra, mas no porvir. Mas a nossa comunidade, a nossa sociedade imediatista, consumista, quer algo para já, para agora. Não é nem para amanhã, é para agora. Então, o reconhecimento de que o sofrimento da cruz pertencia a nós. E por isso, eu não sou merecedor de nada, tudo que possuo é por graça, meu direito era apenas ao inferno e à morte, mas Ele me deu vida na morte de Cristo. É algo que está no coração daqueles que acreditam no Evangelho de Jesus. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo o lugar aonde eu deveria estar. Jesus subiu no madeiro, mas Ele não subiu ali por qualquer um, irmão. Ele subiu por mim, Ele subiu por você. Entende? Então a proposta do Evangelho é apresentar a crucificação, é apresentar a cruz de Cristo, é apresentar aquilo que Ele fez por nós, para a gente não achar que nós temos algum direito de chegar diante dEle e falar, me salva, me dá, me cura, faz isso, eu mereço, eu sou teu filho, eu sou teu servo, então faz. Não! Quando eu olho para a cruz, mesmo que Ele não faça mais nada aqui, aquilo que eu precisava, eu já ganhei. E nada poderá tirar das minhas mãos aquilo que o Senhor colocou, o que diz respeito à eternidade.
Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Entende? Agora o tesouro, né? A Bíblia diz que o ladrão vem e rouba, e rói, e leva. Mas os tesouros eternos, não. Interceder por queridos e por quem diz mal de nós, perdoar, ser gracioso, ser instrumento de redenção do outro, ter uma concepção correta do paraíso e também estar na expectativa dele de modo tão intenso que os outros, ao invés de desejar o livramento de algo que o tira da zona de conforto, desejem também participar desse ambiente que não é aqui, que transcende o entendimento humano. São coisas que estão no coração de quem crê no Evangelho de Cristo Jesus. Porque esse homem do versículo 42 creu diferente do homem do versículo 39. Enquanto um dizia, desce, tira a gente daqui, o outro dizia, eu creio no que o Senhor diz, eu creio que tu realmente é o Filho de Deus, eu creio que tu está indo para outra dimensão, e quando tu chegar nesse lugar, lembra de mim. Ele não pediu, me tira daqui como o outro, ele não fez coro com o outro, ele não fez coro com a multidão, e aqueles que creem no Evangelho de Jesus não fazem coro com a multidão que está aí fora, irmão. Esse entendimento não entra no meu coração. Eu oro para Deus nos livrar da Covid, eu oro para Deus nos livrar do mal, irmão. Mas se porventura essa não for a vontade de Deus, que Ele tenha misericórdia de mim e me dê graça para lidar com aquilo que eu tiver de enfrentar. Viver para a glória de Deus, adorar o Senhor, sendo provedor do outro em todos os sentidos, e nas horas das lutas, orar como Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 42. Quando Jesus olhou para o ambiente do Calvário, começou a orar no Getsemane e falou, rapaz, trem é duro. Ele foi falar com Deus, e o que ele diz? Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Porque parece que eu estou dizendo para você, o pastor gosta de sofrer. O pastor está falando que sofrer é bom, né? Não, irmãos. Você acha que Jesus foi voluntariamente subir no madeiro. Jesus voluntariamente se entregou. Mas você acha que ele fez isso com prazer? Você acha que Jesus é sadomasoquista? Eu gosto de sofrer. Vem cá, acaba com a minha vida. Você acha que Jesus é isso? Não, irmãos. Foi tenso, foi difícil. A prova disso é que ele orou. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele está dizendo, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, alivie o sofrimento, Pai. Não é isso? Mas, todavia, a gente está olhando o versículo 42 do capítulo 22. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Entende, irmãos? É duro, né, a gente falar sobre isso, mas é a realidade. Se eu vivo para a glória de Deus, se a gente canta aqui, na terra como no céu, seja feita a tua vontade, deixa o céu descer. Se a gente fala que Deus é soberano, eu oro no sofrimento, Senhor, é difícil, está duro. Se o Senhor quiser, Pai, me tira dessa situação. Mas eu tenho que orar também dizendo, se o Senhor não quiser, seja feita a tua vontade. Entende? Seja feita a tua vontade. Essa é a minha oração enquanto peregrino nessa terra. Pai, se tu queres, nos livre da Covid e tudo que ela tem gerado no mundo. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade, pois ela nos importa. E mesmo sem entender, eu creio que ela é boa, perfeita e agradável. E mesmo sem entender, eu creio que ela contribui para o bem daqueles que te amam. Isso que é loucura, irmãos, né? Como você dizer
que uma situação apertada vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisas que nós não explicamos, tem coisas que nós apenas cremos. É isso. Que Deus fale mais ao seu coração, que Ele te dê muita graça para enfrentar tudo aquilo que nós temos enfrentado, tudo aquilo que está vindo diante de você, mas acima de tudo que a sua vontade seja totalmente alinhada à vontade de Deus, nosso Pai. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a vontade de Deus pode ser de curar, mas pode ser de não curar. A vontade de Deus pode ser de abrir as portas, mas pode ser também de não abrir as portas. A vontade de Deus pode ser de passar essa pandemia e encerrar esse negócio de uma vez por todas, mas pode ser de deixar isso aí mais um tempo. E eu não sou profeta do caos. Eu estou falando daquilo que está escrito. O que nós precisamos para lidar tanto com uma quanto com outra situação é de que a graça dele seja abundante sobre a nossa vida. Amém?